Senhor, nós te pedimos nessa manhã, sobre nós a unção que vem do céu, o poder, o fogo, a graça do Teu Espírito. Como nós rezamos, Senhor, na oração do Vinde Espírito Santo, que o Espírito Santo venha nessa manhã reacender em nós a chama, o fogo do vosso amor, que muitas vezes, Senhor, acaba sendo abafado, apagado, por tantas realidades, Senhor. Vem renovar em nós a esperança, vem renovar em nós a fé, vem nos dar a certeza de que somos amados. Vem, Espírito Santo, abre os ouvidos, os olhos da nossa alma, do nosso coração, para ouvirmos a voz de Deus e fala conosco. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Querido irmão, querida irmã, abra sua Bíblia em Romanos 8, como eu disse, a partir do versículo 35, e agora com exatidão do 35 ao 39. Eu gosto demais de Romanos 8, porque esse é um dos capítulos nos quais São Paulo mais nos dá esperança. Vou ler primeiro 35 ao 39, depois vou citando outras coisas desse capítulo, né? E São Paulo nos dá esperança e nos dá a fonte da esperança, né? Por que a gente espera em Deus, né? Por que nós temos esperança? Como São Paulo disse aqui no capítulo 8, não é esse o foco, mas só citando, porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, né? Nos dá a certeza do amor que nos foi dado. Mas Romanos 8, do 35 em diante, vai falar especificamente das características do amor de Deus. Cheguei ontem à noite de Brasília, direto para fazer a live, né, de São Miguel Arcanjo, e refletindo bastante sobre isso, lá do Desperta Brasil, né? Refletindo bastante sobre isso, que foi também o tema da minha pregação lá no Desperta Brasil, no estádio Mané Garrincha, na Arena BRB, em Brasília, né? Eu fiz uma pesquisa, mergulhei bastante nesse tema, e sinto que eu preciso ainda falar mais sobre ele. Nós falamos lá sobre o querigma, e a minha pregação foi a primeira falando do amor de Deus. Então, de muitas coisas que tocaram o meu coração, é bonito quando você prepara uma pregação, né? Você estuda para algo, aquilo fala em primeiro lugar com você, né? Com o seu coração. E Deus falou muito comigo, através dessa passagem que eu já tinha lido tantas vezes, mas teve um sabor diferente. Ela diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Com efeito está escrito: por tua causa somos entregues à morte todo dia, somos considerados como ovelhas de matador. Isso aqui é uma citação do Antigo Testamento, né, que São Paulo está dando, para contextualizar o que ele vinha falando antes. Então ele perguntou: quem nos separará do amor de Cristo? E ele deu muitos exemplos aqui, né? Trouxe categorias específicas. A tribulação, você está vivendo tribulação hoje? Você está vivendo algum problema pessoal, familiar? Angústia. Talvez você esteja angustiado por problemas que você não encontrou, para os quais você não encontrou resolução, diante de um tratamento, diante da doença de um membro da sua casa. Perseguição. Talvez você esteja sendo perseguido, incompreendido, né? Fome, uma necessidade intensa, né, do seu organismo. Claro, talvez você não esteja passando fome especificamente, mas esteja com privação de algo que lhe é importante. Nudez, né? Você não tinha, a pessoa que não tinha condição de comprar roupa para se vestir, né? O perigo, a espada. Olha, São Paulo está falando de coisas sérias. Isso pode nos separar do amor de Cristo? São Paulo está perguntando. Eu não sei qual é a realidade que você vive aí hoje, qual é o desafio. Mas lá no versículo 37, São Paulo vai respondendo: em tudo isso, porém, esse porém é importante, né? Somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Tenho certeza, olha só. São Paulo está dizendo, eu tenho certeza. Ele não está dizendo assim uma hipótese, uma dedução. Tenho certeza que nem a morte, gente, o maior dos limites humanos, né? Que Jesus transcendeu, venceu na cruz. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, né? Nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Olha que coisa mais linda que São Paulo está fazendo. São Paulo usou todas as categorias que ele poderia pensar na época, né? Nem altura, nada tem o poder de me separar, de te separar, de nos separar do amor de Deus. Nada. Claro, existe um parêntese que precisa ser feito. Isso aqui São Paulo está falando da parte de Deus, né? Deus nunca vai deixar de te amar, nunca vai deixar de me amar. O amor dele é inseparável, né? Santo Tomás de Aquino tem um termo que ele fala quando ele comenta essa passagem, que ele fala da fluidez de Deus. É um termo do latim, depois eu vou trazer. Deus está sempre fluindo na nossa direção, né? Movimentando-se na nossa direção. Mas isso é a parte de Deus. Ele nunca vai deixar de te amar, nunca. Só que, claro, Deus, como ama, ele dá a liberdade. Então, a pessoa humana, ela pode se excluir desse amor de Deus por um ato da vontade, né? Um ato deliberado, através do pecado mortal. Ela se auto-exclui da presença de Deus, né? Do amor de Deus. Mas da parte de Deus, esse amor está sempre fluindo. Deus está sempre te amando. Nesse momento que você está vivendo agora, nessa situação na qual você se encontra, Deus está amando você. Olha, Deus... Imagina, você que é pai e mãe, uma analogia até esdrúxula, mas você que é pai e mãe, você entende o que o padre vai falar, você não vai jogar o seu filho fora, né, e dar descarga porque o seu filho chorou, ele fez uma coisa ruim. Você vai fazer isso? Você vai jogar o seu filho no lixo? Me perdoe, né? Como eu disse, a analogia é extrema, justamente para fazer a gente pensar. Imagina Deus, você, o amor, como pai, como mãe, como pessoa, é imperfeito, você é um ser humano falho. Você não vai fazer isso com seu filho. Você imagina Deus, que é perfeitíssimo, que tem um amor perfeitíssimo, Ele sempre está indo ao seu encontro. Ele sempre nos encontra para nos curar, para nos transformar. A boa notícia que resume o Evangelho, gente, quem é perito em teologia, sobretudo teologia joanina, né, do Evangelho de João, entende sempre, eu estava lendo um especialista no Evangelho de João que dizia que a síntese de todo o Evangelho, sobretudo na perspectiva joanina, é João 3,16. Não precisa abrir, só estou citando. Que diz assim: Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? É a síntese. Deus amou tanto você e eu que Ele enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Então, a prova do amor de Deus por mim e por você é o sacrifício de Jesus. É a morte de Jesus na cruz, que morreu para pagar o meu, o seu, o nosso pecado, né? Santo Tomás explica sobre isso. Existia, por dever de justiça, uma conta a ser pagada. Porque se Deus não punir o mal do mundo, Ele é um Deus injusto, né? Dizia Santo Tomás. Então, o pecado, a maldade, ela clama por justiça diante de Deus. Só que Jesus se fez maldição na cruz para perdoar os nossos pecados. E nele nós temos redenção para os pecados do mundo. Salvação, né? Então Deus enviou o seu Filho e nada pode separar você do amor de Deus, a não ser um ato deliberado da sua vontade, quando você escolhe se afastar. Mas esse amor de Deus é perfeitíssimo por você. E olha, Deus te ama mesmo com amor eterno. Você sabe que eu citava isso lá no Desperta Brasil, na minha pregação, e retomo aqui, que eu lembro quando eu ouvi isso do padre Rufus, né? Eu era padre jovenzinho, tinha 4 meses de padre, fui pregar um encontro com ele, e ele falou algo que mexeu muito comigo, porque eu fiquei ali nos bastidores também, né? Atendendo alguns casos com ele, nossa, assustadíssimo, padre recém-ordenado, né? E ele é exorcista, os casos difíceis, mas ele dizia o seguinte, que a principal missão do diabo, presta atenção, que isso é forte, é convencer você de que Deus não te ama. É convencer você que Deus não está com você. Porque quando Ele te convence que você não é amado, Ele já venceu o jogo. Ele já venceu a batalha. Porque é o amor que te dá força para lutar contra o pecado. Por isso que eu acredito, né, que às vezes a gente falha, por isso que eu gosto da metodologia da renovação carismática católica, eu gosto muito da renovação. Por quê? Porque a renovação, em primeiro lugar, ela promove um encontro pessoal com Jesus, o batismo no Espírito Santo, para a pessoa se sentir amada por Deus, né? É a metodologia como é que chama? Da experiência de oração, do seminário de vida no Espírito. Querigma. O querigma, não. Eu estou lembrando do encontro específico. Né? A metodologia do seminário de vida do Espírito, sabe? Leva a primeira pessoa a sentir o amor de Deus. Aí depois a gente fala da doutrina, depois a gente fala do pecado, né? Eu acho bonita essa metodologia. Porque se a gente soca a doutrina sem a pessoa se sentir amada por Deus, é difícil, né? Ela não vai ter sentido.
A boa nova que resume o Evangelho é o amor de Deus, sabe? Aí, se sentindo amado, a gente tem força para vencer o pecado. Se sentindo amado, gente, o amor, eu dizia e repito, é a força mais poderosa do mundo. O amor é capaz de tirar uma pessoa com depressão da cama. O amor é capaz de fazer um pai cansadíssimo, estressado, estourado, acordar 4 da manhã e trabalhar o dia inteiro para alimentar os seus filhos. O amor é capaz de fazer uma pessoa, sabe, enfrentar qualquer dificuldade da vida. Então, tenha certeza, Deus ama você e ama muito. Você que está estressado nesse trabalho, nessa escola, você vivendo essa luta, essa batalha, o amor de Deus é atuante, é verdadeiro, ele age na sua vida. Deus não desiste de você. Esteja você no maior pecado, esteja você na prostituição, esteja você no tráfico de drogas, de entorpecentes, Deus está indo até você dizendo, eu te amo, o que eu tenho para você é maior do que o que você pode imaginar, ninguém pode te dar o que eu posso, porque eu sou o teu pai, um pai perfeitíssimo, um pai que te ama. E você sabe que tem uma reflexão muito bonita de Santo Tomás de Aquino, na qual ele vai falando sobre as categorias, né? Ele usa até um outro termo, que são as perfeições do amor de Deus, nas categorias. Como o amor de Deus é? É interessante ler sobre isso, né? Ouvindo os doutores da igreja. Santo Tomás de Aquino fala uma coisa até que a gente já sabe, mas a gente tem que retomar, né? O óbvio precisa ser dito, como dizia o padre Jonas Abib, nosso pai fundador. Santo Tomás de Aquino dizia, primeira característica do amor de Deus, o amor de Deus é gratuito. Você não precisa pagar um centavo, gente, para ser amado por Deus. É diferente daquilo que a gente vive nos nossos relacionamentos. A gente está acostumado a ter um afeto por interesse, né? Por que as pessoas falam, nossa, eu gosto tanto daquele padre, por quê? Porque ele prega bem. Eu gosto tanto daquele amigo, por quê? Porque ele é engraçado. Eu gosto tanto do sapo, porque ele toca bem violão. Mas você não gosta da pessoa, você não ama a pessoa, você ama algo que a pessoa está te dando em troca. O amor começa quando você ama alguém que não tem nada para te dar em troca. E pelo contrário, que é até difícil para você. Tem pessoas que parece que não batem com a gente, né? O temperamento é muito difícil. A pessoa pergunta para você, o que eu fiz? Você fala, respirou. Não é diferente, o temperamento não bate. Você ama de verdade quando você começa a amar uma pessoa assim, que não tem nada para te dar em troca. Aí eu amo tanto fulano, por que você ama fulano? Porque ele é agradável, porque ele me faz me sentir bem, porque ele é alegre. Tudo isso é um amor falho, um amor interesseiro, me perdoe a sinceridade. Padre, mas eu preciso de um benefício. Olha, eu estou falando do que é o amor, ágape, né? Centrado em Deus, o amor que o Papa Bento XVI explicou na encíclica Deus Caritas Est, que é maravilhosa. Então Deus te ama, não pelo que você faz, tá? Padre, mas eu não estou rezando. Claro, você tem que rezar, você tem que corresponder ao amor de Deus para ser salvo. Eu estou dando a boa notícia do amor de Deus, claro. Mas não é só isso, Deus me ama e ponto, né? Deus me ama, então eu vou continuar no pecado. Não, Deus te ama tanto que Ele quer te salvar, quer que você saia do pecado, quer que você comece a buscar a santificação para a sua vida. Mas Ele te ama, e é um amor gratuito, sabe? Nenhum centavo você precisa pagar. Santo Tomás dizia de gratuidade, né? Gratuidade perene. Ele está sempre de graça, né? Amando você, você não paga nada. Você não precisa dar coisas em troca. Claro, aí no caminho você precisa se corresponder para ser salvo, porque Deus é justo, né? Se Ele fizer que um matador, um pedófilo, vá para o mesmo céu junto com o santo, ele seria injusto, né? Se a pessoa não se converte, se a pessoa não repara o mal que fez, né? Então, gratuidade. E Santo Tomás explica que a gratuidade é a causa da salvação, né? Desculpa, a causa da criação. O que Deus ganhou, me perdoe, ao criar você e eu? O que Deus ganhou a criar as árvores, a criar a natureza, ao criar o mar? Nada. Santo Tomás explica, é um ato de doação constante. Deus não ganha nada ao criar. Ele cria por amor. E Ele cria por amor. Você foi criado por amor. E para amar, né, dizia Santo Agostinho, agora trazendo o outro doutor, Deus nos cria por amor, um ato de amor é a sua vida. Padre, mas meu pai não me quis, eu dizia no Desperta Brasil, repito, minha mãe não me quis, Deus te quis. Quantos, a gente sabe o caminho fisiológico, quantos espermatozoides diferentes existiam para fecundar o óvulo da sua mãe, né? Foi você que fecundou, tinham milhares. Deus quis você. Padre, mas eu nasci num contexto difícil. Ontem eu atendi um casal, mas o mais lindo casal, mas tadinhos, tentando acho que há 8 anos engravidar, jovens, lindos, com condição de criar um filho, com afeto para dar, com amor, sabe, tudo perfeito. E não conseguiam. E você nasceu.
Padre, mas foi um estupro, foi isso, meu amigo. Tanta gente tentando há 10 anos, a gente como padre, a gente como missionário, vê tanto isso, né? E não consegue. Se você nasceu, foi porque Deus quis, não importa o contexto. Você é um ato do amor de Deus. Deus criou cada partícula ignorável, né, diz o Salmo 138, fibras ignoráveis do seu corpo, Ele criou, com a mão dEle. Você tem noção do que é isso? É muito amor. É um amor que não cabe em si. É um amor que se doa, que é doação constante. E depois Santo Tomás continua explicando, o amor de Deus é fiel, mas é uma fidelidade constante, né? Não é um amor que ama hoje e amanhã deixou de amar. Porque o amor humano às vezes é assim, né? Usando o poema com o qual eu não concordo, né? Que seja eterno enquanto dure. Não, o amor é eterno. O amor dura. Não acabou o amor, é você que perdeu a disposição de amar, né? A pessoa diz, acabou o amor. Não, meu amigo, você não entendeu o que é amor. Quando acaba o afeto, quando acaba o desejo sensitivo, quando acaba a correspondência do prazer, aí que começa o amor, não é que acabou. Aí começa a disposição de amar. Aí você ama, não pelo que você recebe, mas pela decisão que você teve de casar com essa pessoa, e assim sucessivamente, né? Mas o amor de Deus, ele é fiel, ele é constante. Ele não muda, né? Ele vai sempre amar você. E eu citava e repito, que a grande dor de quem vai para o inferno é que lá no inferno, né, diziam os santos místicos ali do medievo, essa pessoa vai continuar para sempre ouvindo, né, a gozação dos demônios dizendo, Deus te ama, Ele deu o filho dele para morrer por você, mas você escolheu vir para cá, para o inferno, e vai ficar aqui para sempre. Mesmo sendo amado por Deus, você se perdeu. Porque uma escolha faz com que você se afaste, mas Deus continua amando. Até quem está perdido. Mas a pessoa escolheu, não é? Um ato de liberdade. Então, outra característica do amor de Deus, como eu disse, fiel e constante. É um amor eterno, né? Aquilo que Jeremias, não precisa abrir, só estou citando, aquilo que está escrito em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei, né? Laços de amor eterno, não é um amor momentâneo, né? Então Deus te ama, sabe? E Ele vai permanecer com você na hora da sua morte, quando ninguém tiver. Isso que a gente precisa entender. Ah, mas eu gosto de estar cercado de pessoas. Eu gosto muito de estar com meu marido, com a minha esposa. Na hora da morte você vai estar só. Por mais que tenham pessoas do seu lado, a passagem é só você. Mas ali Deus vai estar com você. Nas suas angústias, mesmo você casado, casada, né? Às vezes tem coisas que você vive que você não consegue nem expressar para o seu marido, para sua esposa. Se você falasse, talvez ele não entenderia, ou te entenderia mal. Mas Deus entende. Ele está ali com você. É um amor gratuito, como eu disse. Não exige resultados. Nós estamos num mundo no qual a luta, a busca por resultados é quase insana, né? Não, eu vou chamar aquele padre para pregar, mas quais os resultados que ele dá? Não, eu vou contratar aquela pessoa, mas quais os resultados? Não, eu vou casar, mas o que aquela pessoa pode me oferecer? Infelizmente é assim. Um mundo interesseiro, um mundo que busca resultados. Deus, Ele te ama, sabe? Mesmo quando você não tem nada a oferecer, né? Ele te ama no seu pior, na sua miséria. É um amor que te levanta. Talvez você hoje esteja caído. Talvez você não dormiu nada nessa noite. Como é difícil, né? Quando a gente tem insônia e fica uma noite sem dormir. Não foi o meu caso nessa noite, eu dormi muito bem. Mas já aconteceu comigo, talvez com os irmãos aqui, né? Quem nunca passou por isso, né? Talvez você está vivendo lutas, sabe? Difíceis, uma depressão. Esse emprego está difícil, ou você está desempregado, ou você se esforçando para passar nesse concurso. Olha, nessa situação, como eu disse, Deus ama você. Deus ama você quando você está acima do peso, quando você está abaixo do peso. Porque você é o filho que Ele criou, é a criação dEle. Quando Deus olha para você, sabe quem Ele vê? Ele vê Jesus. Porque nós somos filhos no Filho. Então Ele ama Jesus em nós, o rosto de Cristo que foi desenhado na nossa alma pelo nosso batismo. E Ele nos ama com o mesmo amor que Ele amou Jesus. Sabe? Então, terceira coisa do amor de Deus, característica bonita. O amor de Deus é imutável. Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e sempre. É um amor que não vai mudar pelas circunstâncias. Não é agora eu estou em outra cidade, agora eu estou mais velha, agora eu não estou bonita como eu estava há 10 anos atrás, agora eu não tenho mais dinheiro. Deus continua te amando, ponto. Ele não muda, Ele é imutável. E outra categoria que Santo Tomás fala, junto com a gratuidade, ele falou lá atrás, na mesma sessão, a incondicionalidade, né? O amor de Deus é incondicional. Não impõe condições, né? É um amor que não se separa e que não impõe condições. Como eu estava dizendo, olha, eu vou te amar se você, a partir de agora, começar a fazer academia. Eu vou te amar se você parar de fazer tal coisa. A gente tem no nosso
critério humano, né? O amor de Deus não impõe condições. E claro, como eu disse, no processo a gente precisa corresponder, né? Essa é uma boa nova, eu estou falando sobre o amor de Deus. Mas não é por causa disso que a gente vai ter que agora, né, dizer, não. Tem gente que fala assim, eu sou pecador, mas Deus me ama. Mas veja bem, Deus ama os pecadores, mas Ele ama os pecadores para que os pecadores deixem de ser pecadores, né? Jesus chamou Mateus, mas não para que Mateus continuasse cobrando impostos, mas para que Mateus deixasse o estado de pecado, que era a coletoria de impostos ali representada, e seguisse Cristo Jesus, né? Então, outra característica do amor de Deus é um amor de sacrifício, né? Jesus disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos. E isso que Jesus fez. E a gente se sente muito amado quando alguém é capaz de se sacrificar pela gente, não é verdade? Quando você vê uma mãe, quando você vê alguém que se sacrifica. E Deus nos ama se sacrificando, né? É um ato constante de amor que se dá, Por isso que eu acho linda a missa. O Papa Bento XVI, na Deus Caritas Est, quando ele vai explicando essa característica sacrificial do amor de Deus, ele diz que o auge dessa manifestação sacrificial do amor de Deus, sacrifício, é a Eucaristia, né? Eu amo a missa. Por quê? Porque Jesus se deu na cruz, morrendo por nós, não é verdade? Só que em cada missa ele morre de novo. Até a eternidade, até ele voltar na sua segunda vinda, na parousia, né? Por isso que não existem várias missas, existe uma missa só, que foi celebrada no Calvário e vai terminar na parousia, porque cada padre, né, a gente age em persona Cristo, né, é Cristo que celebra no padre. Então, em cada missa, em todo lugar do ano, Jesus continua celebrando, em todo lugar do mundo, em cada dia do ano, Jesus continua celebrando nos sacerdotes. Então, em cada missa, ele está se doando de novo, sacrificando-se, morrendo por mim e por você. Em cada missa, ele está dizendo, isso é o meu corpo que será entregue naquela cruz. Isto é o meu sangue que vai ser derramado, para o sangue da nova e eterna aliança. Derramado para quê? Para a remissão dos pecados, né? Às vezes as pessoas não entendem que a missa também é um sacrifício. Existe essa dimensão, né? Na missa a gente revive o Calvário, mas é o ato de amor, sacrifício, é um Deus que se sacrifica. Jesus, olha, parece até insanidade do ponto de vista humano, né? Mas Santo Afonso dizia, numa reflexão que ele faz sobre a Sexta-feira Santa, sobre o Calvário, Santo Afonso Maria de Ligório, que é insanidade humanamente você pensar nisso, mas na dor da crucifixão, ali no Calvário, sangrando, asfixiando-se, Jesus pensou em você. Jesus pensou em mim, sabe? Ele pensou no Adriano Zandoná, que ia passar tanta coisa para chegar ao sacerdócio, para descobrir a vocação, que estaria nos vícios, que estaria por tantos anos da sua vida perdido na sua adolescência. Ele pensou no Sapo, ele pensou nas lutas que o Sapo ia passar quando o Sapo enfrentou a sua enfermidade. Ele pensou na Patrícia, ele pensou nos sonhos do coração da Patrícia, ele pensou na Valdênia, lá em Ubá, né? Ele viu a vida da Valdênia, ele viu as lutas da Valdênia, ele conhece o coração da Valdênia, ele pensou na Crica também, nas suas lutas, nas suas batalhas. E ele sabia cada coisa que nós enfrentaríamos. Mas lá no alto da cruz, dizia Santo Afonso, quando ele pensava em desistir, dizer de novo, pai, para, deu. Porque ele era Deus, o que ele fizesse ali estava feito. Ele pensou em você, Fernanda, Joana, Francisca, Pedro, Washington. Ele pensou e falou, não, é por ele. Pai, vamos até o fim, pai. É por esse filho, vamos até o fim. Eu quero dar a minha vida por essa pessoa. É um amor de sacrifício, é um amor que não se poupa, né? Porque o amor, gente, ele não se economiza. Dizia Santo Agostinho, o amor não se cansa nem descansa, né? Ele não se economiza, ele se dá. Ele se dá, claro, não é que para você não descansar, não é isso que eu estou falando do ato de amar em si, né? O descanso para nós humanos é importante. Então, próxima característica do amor de Deus, o amor de Deus, ele é um amor atuante. Ele se comunica, aquilo que eu falava antes, ele dá o primeiro passo. É aquilo que Santo Tomás dizia, diffusivum sui, né? O amor que vai ao encontro, que se espalha, que é expansivo. É uma bondade, gente, expansiva, né? Que não se cansa de ser boa, uma bondade que não se cansa de ser boa. Parece até redundância, mas é isso que explica o conceito, né? E que está sempre indo até você, que está sempre sendo bom, que está sempre te amando, né? É como se o amor de Deus, como não? 24 horas por dia, o olhar misericordioso de Deus está olhando para você e dizendo, como que eu posso abençoar esse filho? Como que eu posso fazer ele crescer? Como que eu posso fazer ele uma pessoa melhor?
E até quando Deus permite uma enfermidade, uma doença, uma luta, isso é um ato de amor, tá? Por quê? Porque Deus está te purificando de coisas que você nem sabe. Ele está te tornando apto para ir ao céu, para ir para o céu. Ele não pensa só aqui no momento. Que adianta você ter uma vida de prazeres e ir para o inferno, né? Lembra da passagem? Que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é? Então ele está pensando na salvação eterna. Ele está pensando, às vezes, nas coisas que você precisa purificar. Tantos orgulhozinhos bestas, tantas coisinhas. E Deus permite uma luta. E quando Ele permite essa luta é um ato de amor. Essa batalha que Ele permite você viver. Mas é preciso você enfrentar isso com essa certeza de que Deus te ama e convivendo com o amor de Deus, rezando, usando as armas espirituais. Mas Deus é uma bondade que não cabe em si. Ele está sempre procurando de um jeito de te abençoar. Mais do que você querer ser abençoado, Deus quer te abençoar. Mais do que você querer ser curado, Deus quer te curar. O amor de Deus não cabe em si. Por quê? Porque Deus não tem amor. Deus é amor. É a essência. É uma fonte que jorra águas torrenciais, 24 horas por dia. Então é um amor que está jorrando na sua direção agora. É um amor que está querendo curar as suas feridas. Por isso que eu acho que a cura interior é fantástica, né? Porque nós temos as nossas feridas, nós temos a nossa história, né, gente? Cada um de nós tem as suas lutas, eu sei. Talvez a sua criação não foi fácil, você sofreu abusos, você teve um pai duro, uma mãe difícil, você foi criado órfão. Eu não sei quais as suas lutas, quais são, desculpa, as suas lutas, quais foram, mas Deus está dizendo para você, eu quero curar suas feridas com o meu amor eterno. Gente, quando a gente vai se abrindo ao processo de cura interior, de ser amado por Deus, nossa, quantos recalques, quantos medos, quantos comportamentos defensivos, tóxicos vão caindo por terra e a nossa essência vai florescendo, né? A gente vive muito isso aqui na Canção Nova, né? O carisma Canção Nova, o Padre Jonas nos dizia, tem um poder de ressurreição, e tem mesmo, sabe? Você entra, você vê os meninos entrando no pré-discipulado, né? A gurizada toda machucada, ferida, depois do noviciado, do discipulado, né? Que na minha época era noviciado, mudou o nome, a gente fica com a cabeça no antigo. Depois do discipulado, depois da formação, você vê a pessoa florescendo, dons que nem aquele jovenzinho sabia que tinha. Aí eu faço coisas hoje que eu nunca imaginava que poderia fazer, com certeza meus irmãos aqui também. É o amor de Deus que vai minimizando as feridas, colocando um band-aid espiritual que cura, né, as dores da alma, os recalques, a defensiva. Você está sempre, você não gosta de você não gosta da sua aparência, você cresceu ouvindo palavras de descrédito, você é inseguro, você tem baixa autoestima. Mas quando você se abre, Deus vai te curando, sabe? E uma das certezas da cura interior, desse processo de amorização, é, com o tempo, você se preocupar menos com o que as pessoas pensam, falam, né, e pensam. Eu lembro como isso foi acontecendo na minha vida a partir da cura interior. Chega um ponto, sabe, que eu estou, tá falando, Deus abençoe, não está falando, vai tomar banho, né? Não estou nem aí, sinceramente falando. Eu cheguei num ponto, eu falo, não falo, ó, tá bom, conversa com a minha mão, né, como diz o ditado. Estou nem aí, por quê? Porque eu sei, não é que eu não vou escutar um diretor espiritual, um superior, não é nesse sentido que eu estou falando, né? Estou falando dessa especulação, que gente que não te conhece, não sabe as lutas que você vive, não sabe o preço que você paga para ser quem você é, começa a falar um monte de coisa, fala, eu sei quem me ama, eu sei quem me chama, eu sei quem me vocaciona. O resto que se exploda, né? Com todo o carinho da explosão, mas que se exploda. Seja uma granada. Mas Deus me ama, Deus te ama. Então, você está entendendo? Quando você vai abrindo-se a essa certeza do amor de Deus, a opinião dos outros começa a valer menos. Porque as pessoas, tem gente que é assim, Deus colocou um sonho no coração da pessoa. Deus quer que a pessoa está aqui e chegue ali, seja ousado, dê passos. Os outros não estão entendendo, mas Deus já fez você entender. E a pessoa, ela tolhe os próprios sonhos, as próprias iniciativas, por medo do que as pessoas vão pensar. Aí chega no final da vida, uma pessoa dessa é uma pessoa frustrada e amarga e invejosa. Porque ela não fez por medo do que os outros vão pensar. Está vendo pessoas que conquistaram o que ela queria conquistar, tolhiu os planos de Deus por medo, por necessidade de aprovação, por baixa autoestima, e se torna depois um pé na jaca, né? Uma pessoa amarga, uma pessoa invejosa, uma pessoa que ela não se alegra com o bem do outro, mas ela é cheia de recalque, cheia de comentário, e o pior ainda é que não dá nome, né?
Porque eu acho tão bonito quando a pessoa tem a hombridade, a coragem de dizer, no confessionário, por exemplo, para mim, padre, eu senti inveja. Tá bom, filho, eu te absolvo. Santo Agostinho dizia que é o primeiro passo para você vencer. Agora a pessoa sente inveja e vai dando outros nomes, né? Ah, não, fulano não presta, fulano não merece. Fulano, meu amigo, reconhece, estou com inveja. E confessa, vai ser santo, deixa de ser, né? Cara de pau. Mas por quê? Porque não se abriu a cura interior, não se abriu ao amor de Deus e fica nesse recalque a vida inteira, nessa necessidade da aprovação dos outros. Se você for esperar todo mundo que você conhece te aprovar para você fazer algo, meu amigo, olha, você não vai fazer. Mas aquele que te criou te aprova. Ele te ama. Isso precisa bastar no nosso coração. Mas isso é fruto da cura interior, o processo de amorização, sabe? Abrir-se a esse amor de Deus, a esse amor que é bondade contínua, que é um rio de fluidez contínua. E outra, fechando agora o assunto, né? Outra característica que está ligada a essa primeira, né, que Santo Tomás falava, do amor diffusivum sui, né, o amor que é bondade, que é uma torrente que não para, nunca. Santo Tomás dizia que, além disso, além de ser essa torrente, né, dá o primeiro passo, né, vem ao nosso encontro, o amor de Deus tem uma característica muito especial, que é um amor que sempre, que além de vir ao seu encontro, ele não conhece limites. Ele é ilimitado e ele gera vida por onde passa, né? É como um rio, falando daquele conceito, que onde ele está passando, vamos supor que tem um deserto, né? Isso aqui representa um cacto, não sei, uma flor que parece mais dessas regiões desérticas. No deserto, gente, não é que não tem vida. Se chover no deserto, existem flores que florescem na hora, aquelas flores próprias do deserto. Tem a rosa de Saron, por exemplo, né? Lá no deserto da Judeia. Cai um pouquinho de água, já floresce, que está ali debaixo daquela terra, escondida, né? Daquele sol escaldante. Então, o amor de Deus, ele é um rio que vai passando como no deserto. Ele vai irrigando e vida vai surgindo, e flores vão pipocando, né? A vida vai surgindo. Então, dentro de nós, muitas vezes, muitas coisas estão mortas pelas feridas, pelo desamor, pela rejeição, pelo sentimento de culpa, pela inferioridade. Mas esse amor, esse rio, ele vai trazendo vida, ele vai vivificando as virtudes em nós, ele vai vivificando os dons, ele vai vivificando a alegria. O que é a alegria? A alegria é a certeza de que você é amado. Quando você não se sente amado, raramente você vai ser alegre e feliz. Raramente. Mas você pode estar no meio de uma guerra, se você sente que você é amado, a alegria vai estar no teu coração. Então, abra-se hoje para esse amor de Deus curar as suas feridas. Abra-se hoje para se deixar encontrar por Deus. Abra-se hoje para deixar esse rio fluir dentro de você e gerar vida. Tanta coisa morta, tanta coisa entulhada. Sabe, filho, filha? Voltando à analogia da cura interior, talvez você está aí frustrado, porque ninguém me vê. Deus te vê, ninguém me entende, Deus te entende, ninguém me dá oportunidade, Deus está abrindo portas, seja humilde, entra nas portas pequenas, mas vá. Deixe-se amar por esse amor misericordioso, por essa bondade que flui, que é atuante, que vai ao seu encontro. Senhor, nós nos abrimos ao teu amor nessa manhã, e eu peço, Senhor, com esse rio, com essa fonte inesgotável, vem lavar e purificar os corações nessa manhã. Quantas pessoas, Senhor, se sentindo inadequadas, quantas pessoas se sentindo feias, sozinhas, que não gostam de si. Quantas pessoas, Senhor, que foram abandonadas humanamente por um esposo, por uma esposa, por um amigo. Quantas pessoas entristecidas. Vem com esse rio de amor, Senhor, trazer alegria aos corações, trazer cura interior, trazer cura da inferioridade, da baixa autoestima. Faz essa pessoa se enxergar como o Senhor a enxerga, com amor eterno de Pai, um amor boníssimo. Essa pessoa é linda, essa pessoa é abençoada, o Senhor a criou com as suas mãos. Vem tirar as defesas do nosso coração, vem tirar os mais. Tanta gente ouvindo, falando, mas Deus não fez isso, mas o meu marido me abandonou, mas tal coisa aconteceu, mas eu não sou rico. Deus te ama, se abra. Senhor, vem com esse rio de amor curar os corações. Vem com esse rio de amor libertar, Senhor. Fazer novas todas as coisas. Vem restaurar, Senhor. Vem curar a autoestima, a autoimagem. Vem dar autoconfiança. Vem libertar do medo, Senhor. Batiza no teu espírito cada um agora. Batiza no teu amor a cada uma. Cura as feridas, Senhor. Liberta dos traumas, Senhor. Tira da jaula do medo, Senhor. Da culpa, da inferioridade. Vem libertar os corações e dai-nos, Senhor, a consequência mais direta do teu amor, que é a alegria, que é dom do Espírito Santo.